Jorginho, você tem a volta do Robson, né, um jogador super importante sob o teu comando, 8 gols já na Série B, geralmente gols decisivos ali, gol de vitória. Imagino que a volta dele seja natural à equipe. O que você imagina da formação em relação ao time do jogo contra o Bragantino, na vaga de quem o Robson entra? Bem, o Robson com certeza volta. Nós fizemos 2 formações nessa semana e dentro daquilo que a gente tem observado do Vitória que nós vamos decidir isso para amanhã, mas com certeza hoje a gente não vai estar dando qual a formação que a gente vai estar entrando não, mas com certeza o Robson volta. Jorginho, o que é mais fundamental para o time nesse momento, no momento da decisão? Ter o equilíbrio emocional, entender esse momento, a importância que tem os detalhes. No momento como esse você tem que estar bem atento a todos os detalhes que não pode deixar passar. Foi o que a gente conversou bastante sobre isso, sobre os treinamentos essa semana e semana passada, porque a gente sabia já depois de quinta-feira que a gente precisaria dos 2 jogos, então todo o planejamento foi montado em cima desses dias para que nada pudesse ficar para trás. Foram bem detalhados os treinamentos, a fase defensiva, o posicionamento defensivo, uma transição, um contra-ataque, depois da transição defensiva também, né, como o início da nossa marcação, tudo isso foi abordado, as bolas paradas, tudo foi feito. Então, nesse horário agora, nesse momento agora, na realidade, a gente, de alguma forma, tentar trazer uma tranquilidade para os jogadores, mas eles terem um equilíbrio emocional muito grande no jogo de amanhã. Jorginho, você falou na última entrevista que você é um cara de raça, que até não conseguiu se controlar e foi para a torcida no jogo contra o Bragantino. Qual é o sentimento, faltando um pouquinho mais de 24 horas para o último jogo do ano, um pontinho que vale o acesso? Bem, o sentimento ainda incompleto, né? Sei que a gente precisa comprovar aquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos 14 jogos, esse é o 15º jogo meu aqui, e eu acho que veio a calhar o grande jogo contra o Bragantino, e eu acho que o sentimento é que a gente faça aquele jogo, com a concentração, com a atenção, com a criatividade, com a raça, com a vontade, com colocar realmente o coração dentro do jogo, e eu tenho certeza que os jogadores estão com esse tipo de sentimento, né? A gente sabe, tá tentando essa questão da ansiedade, trabalhar com ansiedade, então é bom em algum momento descontraí-los, mas ao mesmo tempo deixar com que todos estejam atentos àquilo que é o mais importante, que é o acesso. Sabendo jogar o jogo, temos a vantagem de um empate só, mas que vamos jogar para ganhar. Vamos entrar realmente assim, com aquela concentração de conseguir um triunfo aqui, que aqui a gente não fala uma outra coisa, né? Jorginho, 14 jogos, passa muito rápido, mas você só perdeu uma vez no comando do clube, né? Eu queria te perguntar o seguinte, como que você acha que a sua influência como profissional, como um cara que tem uma história longa na carreira como jogador, como treinador, que já participou de momentos muito decisivos, como que você acha que essa tua experiência pode ser passada por elenco? Você passa alguma coisa de toda essa vivência? Os caras também devem ter curiosidade de saber, e aí como é que foi? Você já disputou a Copa do Mundo, como auxiliar técnico, como jogador, você passa isso para eles e vai passar antes dessa partida? A gente, tem que saber dosar na realidade, né? Porque senão você acaba só falando de você, da sua carreira, mas não tenha dúvida de que muitas experiências vividas são importantes ser passadas para os jogadores, porque eu não vou estar falando de experiência de outros, vou estar falando da minha experiência. Então, eu percebo claramente, como eu sou um treinador, mas sou um palestrante, e eu percebo quando as pessoas estão dando atenção. O olho, a forma dele olhar para você é diferente, e eu percebo que isso acontece com os jogadores, porque eles entendem que eu vivenciei isso aí durante 20 anos como profissional, jogador de futebol, atleta de futebol, já 15 anos como treinador, então
a gente percebe que realmente a tensão é grande, mas como eu falei, precisa ser dosado para que, inclusive, eu traga experiências deles próprios, isso é que é o mais importante. Apesar do pouco tempo que eu estou aqui, nós já trouxemos para eles algumas experiências, como você falou, nós temos apenas uma derrota. Então, aquela experiência foi muito importante, porque foi um jogo que nós entramos desatento contra o Paraná e nos custou muito caro, e agora por isso que a gente está lutando até o final, até o último jogo, porque talvez se a gente tivesse tido um empate lá, a gente não estaria aqui agora preocupado com esse último resultado. Jorginho, qual que você acha que vai ser a motivação do Vitória? Até o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, falou abertamente em Mala Branca. Por mais que tenha lá salários atrasados, a mobilização de treinos não foi a mesma pelas notícias dessa semana. O que você imagina do adversário nesse jogo? Eu acho que eu falo mais dos profissionais que são dignos daquilo que eles têm feito. Eles fizeram um bom trabalho, principalmente com a chegada do Geninho aí, a coisa mudou totalmente. O próprio Pivete, que é auxiliar do Geninho, que é um grande profissional também. Não queria nem falar do presidente, porque eu respeito muito, mas eu acho que é uma declaração infeliz. Isso não poderia, de forma nenhuma, ser exposto a uma situação dessa, mas lamentável isso acontecer. O que eu tenho certeza que tanto os nossos jogadores como os deles são profissionais e que precisam entrar em campo para vencer, independente se está com salário atrasado ou não. Que a gente entra sempre em campo, pelo menos eu tenho esse tipo de sentimento, como a gente acabou de falar agora, meu sentimento é sempre de dar o melhor, independente do momento que a gente esteja passando financeiramente. O que representaria na tua carreira esse acesso com o Curitiba? É quase como, pela grandeza do Curitiba, dá quase para comemorar com um título? Com certeza, para mim é um título aqui, a gente sabia o quanto seria difícil, todos sabiam, por exemplo, que o Bragantino já estava saindo na frente. Eu disputei a final do Troféu do Interior lá pela Ponte contra o Bragantino, deu para ver, apesar da gente ter empatado com um jogador a menos em campo, fomos para os pênaltis, mas a gente sabia que era uma equipe que estaria saindo na frente, sabia, por exemplo, do Curitiba, né, Sport, algumas equipes que tinham todo o potencial de subir, as condições financeiras também melhor. Mas não tenha dúvida, quando eu cheguei aqui, a equipe estava, se eu não me engano, em 9ª ou 10ª colocada, e chegar numa situação que a gente está hoje, mas eu preciso comprovar, como você falou. Se nós conquistarmos esse acesso, né, um pontinho ou 3, vai ser comemorado como título, pode ter certeza. O que significa para o Curitiba esse jogo de amanhã? Todo um projeto que já vem de alguns anos, e a receita para o próximo ano significa vida para o Curitiba. Essa é a grande realidade. Ô Jorginho, a gente estava aqui antes de você chegar pensando nas possibilidades de onde que o Robson pode jogar, né? E a gente imagina que o Serginho e o Matheus Salles vão jogar, porque desde que o Serginho entrou no time, parece que o sistema defensivo ele funciona melhor, é um time que fica mais consistente. A gente pode ter alguma pista de onde que o Robson pode estar? O Juan Alano jogou quase todas as partidas com você, tem o Rafinha, que é muito experiente, mas também tem o Igor Jesus, que é uma característica de força física. O que você está imaginando? Você pensa O Robson entra na posição dele, que ele sempre vem jogando como extremo mesmo, pelo lado esquerdo, ele joga dessa forma. Agora os outros eu deixo para amanhã.